Atenção, emissoras. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui o Jornal Tricolor na Web, um resumo dos assuntos mais importantes do dia no São Paulo. Informação, opinião, novidades. Tudo com a chancela do Tricolor na Web, o site que está com São Paulo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jornal Tricolor na Web. Apresentação, Paulo Pontes. Agora as manchetes do dia. Lucas participa de parte do treino e fica próximo do retorno. Rai Ramos completa 3 meses sem jogar e pode deixar o São Paulo. Dorival Júnior pode usar reta final de 2023 como laboratório de testes. As confusões políticas e os riscos de torcidas organizadas não sócias dentro do clube. Destaque do Jornal Tricolor na Web. Amigo São Paulino, ouvinte da Rádio São Paulo, você que é teleinternauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook, meu canal do YouTube, do Facebook, do LinkedIn também, do Twitter, muito obrigado pela companhia. Estamos começando o Jornal Tricolor na Web, edição desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023. É a primavera brasileira. Vamos lá. Lucas está de volta, está cada vez mais próximo do seu retorno aos gramados, porque ele treinou nesta quinta-feira com o elenco, está na fase final de recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e a expectativa é que ele esteja à disposição contra o Fluminense no próximo dia 21h30 pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira de semana que vem, né? Nessa etapa de sua recuperação, o Lucas fez um trabalho evitando contato físico, choques também com os companheiros. Na próxima semana deve participar do treino completo. Igor Vinícius e Galopo já vem realizando o mesmo procedimento que o Lucas nos últimos dias. Os dois devem retornar aos jogos apenas em 2024. Caleri e Rodrigo Nestor seguem sob os cuidados da fisioterapia. No treino dessa quinta-feira, Dorival Júnior também chamou alguns jogadores do time sub-20 para a atividade, e os considerados titulares também foram a campo após realizar os exames cardiológicos e clínicos. São Paulo volta aos treinos na manhã dessa sexta-feira e dá prosseguimento aos trabalhos visando o jogo contra o Fluminense. São Paulo está com 46 pontos, ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro e não corre risco nenhum mais de rebaixamento. A matéria até diz que não corre quase nenhum risco de rebaixamento. Eu digo que não corre risco nenhum de rebaixamento. Acabou. Que bom se o Lucas voltar, ver só quem é que vai jogar de centroavante, porque a gente continua sem ter centroavante, né? Porque joga o Juan, joga o Edson, joga o David, joga o Luciano, o Pato não joga, não dá, não tem centroavante, né? A gente tem que correr atrás de um, viu? Carlos Belmonte, Belmonte, faz tempo que eu não falo com você aqui, né, no ar. Tem que correr atrás de um centroavante, amigo. Companheiro, amigo, tem que correr atrás de um centroavante, que vai ser foguete, hein? O ano que vem só com o Caleri, esse monte de coisa aí, porque não vai. Não vai pagar não sei quanto por 50% do passe do Edson, né? Não vai pagar 21 milhões pelo David, né? O Juan é da base. Isso, não dá pra negociar. Mas o Juan é da base, né? Vamos ficar aí para ver o que acontece. Bom, o lateral direito Rai Ramos, contratado de maneira emergencial pelo São Paulo ao término do Campeonato Paulista, ficou no fim da fila no decorrer da temporada. Foi preterido pelo técnico Dorival Júnior, completa 3 meses sem entrar em campo pela equipe.
A última partida dele foi no dia 13 de agosto, no empate por 1-1 com o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em 7 meses pelo clube, jogou apenas 8 partidas, 461 minutos. Desembarcou no Morumbi depois de boas atuações pelo Ituano, de ter marcado um golaço contra o Corinthians, que para mim foi mais frango do Cássio do que golaço dele, né? Ele tinha a missão de suprir a carência do São Paulo na posição naquele período, né? Porque o São Paulo não tinha o Igor Vinícius, nem o Rafinha, nem o Moreira, todos lesionados. Chegou a utilizar o Orejuela, que já estava de saída, trouxe de volta o Natan. Nós ficamos com 6 laterais direitos, né? Porque não tinha nem o Rafinha, nem o Igor Vinícius, nem o Moreira. Continuamos sem Igor Vinícius e Moreira, continuamos sem eles, né? Temos o Rafinha, continuamos sem Igor Vinícius e Moreira. Aí nós trouxemos, ao mesmo tempo, o Orejuela de volta, o Natan de volta e o Raí Ramos de volta. Trouxemos 3. Eu vou repetir. O fato de ter contratado o Raí, eu nem seria um cara tão crítico a isso, porque a gente estava desesperado atrás de lateral. Mas no mesmo momento, vieram Natan, Orejuela e Raí. E a gente sabia que o Rafinha era questão de mais 20 dias, mais ou menos, um mês no máximo, ele voltaria a jogar. A gente não sabia do Moreira e Igor Vinícius, mas do Rafinha a gente sabia. Então, por que razão trazer 3 laterais, puxar 2 de volta, contratar um, que sabia que em um mês ia ficar com 4 e outra? Não, mas só daqui um mês, mas não precisava ficar com 3, ficasse com 2. Ficasse com o Orejuela e com o Natan. Ruim por ruim, meu. Ruim por ruim, fica com qualquer coisa. Não vai ficar botando mais ruindade na história, né? Bom, aí diz que o Raí, a expectativa é que ele vá deixar o São Paulo na próxima temporada. Porque o Igor Vinícius, eu espero que um dia volte a jogar, né? O Moreira, eu espero que um dia volte a jogar. Tem o Rafinha, tem o Natan, mas o Natan vai embora, eu acho também. Mas vamos combinar que se o Igor Vinícius voltar a jogar, se o Moreira voltar a jogar, Rafinha, Moreira e Igor Vinícius resolveu o problema ali. Não precisa de mais lateral não, hein? Porque nós precisamos ter um elenco de 33 jogadores, quer dizer, 3 jogadores por posição. Se a gente tiver 27, 28 jogadores, sendo que alguns você pode optar por jogar em 2 posições. Um zagueiro, por exemplo, ele pode jogar do lado direito e ser adaptado do lado esquerdo. Um volante, por exemplo, um segundo volante, você pode adaptar de um outro canto. Um cara que joga aberto por um canto, você pode adaptar do outro lado. É uma emergência, pode adaptar. Então não precisa ter necessariamente 33 ou 34 jogadores no elenco. Acho que 27, 28 dá para trabalhar legal. Portanto, tchau Natan, tchau Orejuela, já foi, né? Tchau Raí, ficamos com o Rafinha, ficamos com o Moreira e com o Igor Vinícius, porque até eu acho, porque por exemplo hoje o Igor Vinícius entrou em campo, né? Treinou, o Igor Vinícius bateu bola, treinou. Então, a esperança é a última que morre, que o departamento médico consiga botar o Igor Vinícius para jogar outra vez, que não vire um valse, Deus me livre, né? Coitado do garoto, meu Deus. Bem, o São Paulo atingiu já os 46 pontos do Campeonato Brasileiro e o Dorival, com essa situação confortável, o Dorival tem a possibilidade de começar a fazer testes nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, uma espécie de um laboratório, né? São Paulo já começou a se planejar para a próxima temporada, que contará com as disputas da Supercopa do Brasil e também da Libertadores, além de, claro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Copa do Brasil. E entre essa quarta e quinta-feira, o Grupo São Paulino passou por uma profunda avaliação médica e o objetivo foi adiantar parte da pré-temporada, fazendo com que a comissão técnica de Dorival ganhe 2 dias a mais para preparar a equipe no início do ano que vem. Além disso, ele vai aproveitar o período de pausa concedido pela data FIFA para avaliar o elenco, possíveis reforços e também definir as prioridades do time para a próxima temporada. Uma outra iniciativa, inclusive, do Dorival, foi subir algumas das principais joias da base para integrar treinamentos com os profissionais, como Caio Mateus, William Gomes, Henrique Carmo e Thales Vander. A ideia é observar de perto os garotos. O Caio Mateus já foi do time profissional do São Paulo, foi para a seleção olímpica, que ele se machucou lá, se contusiu seriamente, está retornando agora, mas eu estou preocupado pelo seguinte, eu vi um potencial muito grande no Caio Mateus. De repente ele voltou da contusão longo tempo que ele ficou, aí houve uma alegação de que ele
estava abaixo da condição física, que ele estava precisando retomar a técnica, reflexos e condição física, emprestaram para o Sub-20, voltou para o Sub-20 para disputar alguns torneios no Sub-20, mas não deu certo, virou reserva do Sub-20. Estou preocupado com isso daí, com essa sequência. O que fizeram com esse garoto? Será que esse garoto também, né? O Dorival, no entanto, não vai dar férias, mas ele pode além de aproveitar esses garotos que subiram da base. Eu gostaria que ele colocasse, não, sub-17 não, mas do sub-20 gostaria que colocasse em campo, tipo assim, Caio Matheus, gostaria, né? Mas tem algumas outras alternativas que ele vai usar. Por exemplo, ele tem que usar para tentar encaixar o Rames Rodrigues no time titular e dar mais minutos a alguns jogadores pouco utilizados por ele esse ano, como o lateral Rai Ramos, mas que vai sair, né? O Mendes, o Ferrarese, né? Tem que jogar um pouquinho mais. Ele diz que não tem férias, que o time vai ter que jogar. Claro, férias não tem mesmo. Tem que jogar mais. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma pausa no Jornal Tricolor na Web, eu volto já. Vamos para um assunto muito sério. Um assunto que pode envolver até vidas. Um assunto muito sério. Eu volto já. Essa é a Web Rádio São Paulo. A rádio do portal que está com São Paulo. Atenção, presidentes de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia? Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Você sabia que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando para todo o planeta Terra? É muito para você? E se eu disser que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando com quem você procura e não consegue achar? Venha anunciar na Web Rádio São Paulo, temos o destino certo para você. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Informação. Impressão em 3D, entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. Bom, vamos entrar na parte política do Jornal Tricolor na Web. Afinal de contas, política bomba, política ferve, porque nós estamos a menos de 10 dias da eleição. Nós temos exatamente 9 dias da eleição para conselheiros no São Paulo. E muita coisa estranha anda acontecendo de uns tempos para cá.
Eu vou trazer alguns vídeos para vocês a partir de agora. O jornal vai se estender um pouquinho mais, o nosso jornal não vai ser tão curto, né? Vai se estender um pouquinho mais. Mas vou trazer alguns vídeos para você. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito importante essa semana, que foi a audiência de julgamento do Newton Ferreira, empresário Newton Ferreira, que o São Paulo massacrou o Newton só porque o Newton passou para a Justiça Comum todas as denúncias que existiam envolvendo a Fariste, por exemplo, envolvendo os Jacks, envolvendo tudo aquilo que o Tricolor na Web denunciou e que o Conselho Deliberativo, de repente, jogou por baixo do tapete. O Newton levou para a Justiça Comum. E a partir daí ele passou a ser perseguido por quem? Pelos próprios Jacks dentro do clube. E um deles que se tornou presidente do São Paulo. E aí ele acabou sendo expulso e processado e tudo mais. Teve audiência final agora de julgamento. E o Newton faz um balanço exatamente positivo do que foi essa audiência, que vai servir de exemplo para muita gente que está sendo perseguida pela diretoria do São Paulo e que certamente perseguição que vai continuar, porque certamente essa diretoria vai ser reeleita para o nosso desdém. Newton Ferreira, o espaço seu. Associado e associada do São Paulo Futebol Clube. Hoje eu estive no Fórum do Butantã para uma audiência às 3 horas, onde foram ouvidos 3 testemunhas. No caso em que eu peço a minha reintegração ao São Paulo Futebol Clube. Vou resumir exatamente o que aconteceu, por que acabou tendo esse processo. Como conselheiro, eu peguei um contrato pequenininho de 6 folhas, em que se pagava uma comissão de 28 milhões de reais a um intermediário, um tal de Jack lá de Los Angeles. Isso nos fez investigar o contrato para saber exatamente qual o trabalho que esse intermediário fez, e aí acabou gerando isso na renúncia do Aidar. O Jack abriu mão dos 28 milhões de reais. Você já viu, associado, alguém abrir mão de 28 milhões de reais? Eu nunca vi. E quem assinou esse contrato? Além do Aidar, do Júlio Casares, do Douglas Schwartzman. Então essas pessoas, no mínimo, são suspeitas. Como assinar um contrato de intermediação de alguém que abre mão depois? Inclusive esse Douglas Schwartzman é aquele que o Aidar afirmava que vivia pedindo comissões, né? Muito sério isso. Além disso, passando o tempo, eu comecei a ver muitas coisas erradas e notifiquei o Ministério Público. O Ministério Público levou alguns anos, investigou, e o que aconteceu? Ele tornou réu alguns elementos da administração do Aidar por roubo, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Aí hoje o atual presidente, quando esse processo foi para a juíza, afirmou que o São Paulo não se sentia lesado e o processo foi arquivado. É muito estranho tudo isso. Passado essa questão, quando ocorreu a tentativa de golpe, em que os associados votaram não a essa administração, eu escrevi num grupo de WhatsApp que a atual administração era uma vergonha. O que aconteceu? O filho do Outem, o Outem filho, me processou, fez uma queixa-crime contra mim. Aí foi primeira instância, tribunal,
segunda e terceira instância. Bom, no final chegou no Supremo. Em todas as instâncias, os juízes mandaram arquivar, dizendo: não tem sentido essa colocação feita pelo seu Newton Ferreira, não é crime. Então, seu Outen, eu vou processá-lo agora por denunciação caluniosa, por litigância de má-fé e por danos morais. Ninguém mexe com a honra de alguém da maneira que o senhor mexeu comigo. O senhor me acusou de um crime. Eu sou uma pessoa de bem e sou uma pessoa que preserva a moral, a ética. Eu nunca fui pego num bar de bermuda arriada, totalmente embriagado. E se não fosse o meu amigo Beto, o senhor seria linchado. Isso não está certo. Agora, diga-me com quem andas, te direi quem és. O Outen apoia o Júlio. Um outro conselheiro que quando jogava futebol ia com a toalha com o símbolo do Santos, seu Pedro Mauad. Ele participou de uma reunião do conselho, acreditem, sentado no vaso sanitário. Uma reunião online na época da pandemia. Não tem cabimento. É apoiado e apoia a administração do Casares. Como um outro elemento agressor de mulheres, que ameaçou a minha mulher, que participou da fiscalização na campanha de 2020. Sabe, todos esses elementos apoiam Júlio Casares. Muito chato isso, muito feio. Então pediria a você, eleitor, escolha bem seu candidato dia 25. Melhore o nível do Conselho de São Paulo. Eleja pessoas que tenham objetivo, que possa representá-los de uma maneira adequada. Bom, esse é meu recado. Quanto ao meu processo, agora tem os trâmites finais, deve sair um parecer do Judiciário até o final do ano, no começo do ano que vem, e queria muito agradecer a sua atenção por ter me escutado. Muito obrigado. Bom, esse posicionamento eu quero dizer que eu apoio integralmente, porque essa diretoria, passando por Júlio Casares, por Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, por Dedé, a única coisa que eles sabem fazer é processar. Mas como a democracia diz que o processo é parte integrante dela, se você se sente atingido, se sente agredido, melhor que existe a fazer é ir para a justiça, concordo plenamente, estamos brigando. Eles já perderam todas comigo, por exemplo, perderam para o Newton agora, perderam comigo todas. Agora tem mais uma rolando aí e tal. Mesma coisa, mas tá aí, deixa rolar a coisa aí, deixa rolar. Tem uns imbecis, uns baba-ovo que ficam enchendo o saco, mas deixa rolar a coisa aí. Agora eu quero entrar no assunto do que aconteceu nessa quarta-feira no Clube Social. Do assunto em que houve uma discussão de que a Dragões da Real esteve presente lá. Num primeiro momento foi falado que eram sócios que estavam com a camisa da Dragões da Real. Num segundo momento se falou que não, eram convidados. E num terceiro momento se falou que foram convidados para se apresentar. Bom, o fato que isso acabou causando um salseiro doido, até briga, até confusão teve. Eu vou passar para vocês o vídeo aqui dessa confusão que teve dentro do Social de São Paulo nessa quarta-feira.
É o tal negócio. Tinham 2 ou 3 pessoas com a camisa da Dragões da Real nessa confusão. Eu não sei se participaram, se apartaram, o que fizeram. Mas quando você está perto de um lugar e tem uma chacina, e alguém fotografa as pessoas que mataram 50, 60 pessoas de uma vez, e você sai na fotografia, meu amigo, é azar de goleiro. É a lei de Murphy. Você não estava fazendo nada, você estava passando por ali. Porém, vai ter que explicar que pulga não é elefante, não tem jeito. E aí, depois dessa confusão, a coisa reverberou de uma certa maneira, todos falando um monte de coisa, alguns interpretando erroneamente o que foi falado, e eu, quando postei ontem no Twitter do Tricolor na Web, eu disse o seguinte: lamentável que cenas como essas tenham acontecido, lamento muito que tenham membros da Dragões da Real dentro do Clube Social de São Paulo, e não quero ser elitista de maneira alguma, não quero ser elitista e não sou elitista. Todos os membros da Dragões da Real, da Independente, ou seja, do que e de onde for, serão muito bem-vindos dentro do Social do São Paulo, sim. Não podemos e não somos discricionários, discriminatórios, nada disso. Porém, que sejam iguais a nós, que comprem seus títulos, que paguem as manutenções e, mais do que isso, que cumpram o regimento, o estatuto do clube. O estatuto vilipendiado por um golpe dado por este presidente ou por estes presidentes de Conselho Deliberativo e Diretoria, Júlio Casares e Outer de Abreu. Ambos deram o golpe da reeleição. Porém, o estatuto existe e tem que ser respeitado. Então, todos aqueles que estão neste patamar, que é o patamar de ser igual lá dentro do São Paulo, dentro do clube, todos serão muito bem-vindos, muito bem aceitos. O que não dá para aceitar são pessoas externas botando em risco a integridade física até dos sócios, de famílias, de crianças e tudo mais, por uma coisa que é destinada ao estádio de futebol, não ao clube. Não dá para trazer o estádio para dentro do clube. Se o Baby, presidente da Independente, é sócio do São Paulo e é realmente, comprou o título, parabéns, tem todo o direito. Se ele quer concorrer ao Conselho Deliberativo, concorra, está no seu direito, é São Paulino, tem corintiano e palmeirense concorrendo ao Conselho, ele é São Paulino, concorra. Tem pretensão de ser presidente do São Paulo, dispute, está no seu direito. Eu não estou tirando o direito de ninguém, eu não sou contra o direito de ninguém, eu sou contra só a pressão. Levar torcida organizada para dentro do clube com fins de pressionar o sócio na hora da eleição. E isso daí acabou gerando uma repercussão muito grande nas redes sociais, tomou conta, virou debate, virou discussão. Alguns que não têm argumentos ofenderam outras pessoas, enfim, isso daí. O Temístocles Almeida, que é o Temis, que é o ouvidor de São Paulo, ele acabou publicando um vídeo em que ele tenta explicar, e eu vou dar a voz aqui para ele, claro. O Tricolor na Web nunca foi site de uma voz só, a Rádio São Paulo nunca foi site de uma voz só. Se a diretoria, se os caras e os conselheiros não querem falar comigo, é problema deles. O espaço está aqui. O problema é deles. Os que me procuram têm espaço e falam. Então é um problema de quem não quer falar comigo. Bem, chegou para mim o vídeo do Temes explicando o que aconteceu lá. Vou dar a voz à palavra oficial do São Paulo sobre o fato. Boa tarde. Estou aqui para esclarecer algumas coisas que estão falando do evento de ontem, da participação nas quadras externas e nas churrasqueiras. Foi um evento dos candidatos do Grupo Participação que convidaram a Dragões para fazer uma apresentação da bateria e samba do conjunto que toca lá na quadra. O evento foi destinado às sócias, o evento foi maravilhoso, o evento foi pago, todas as pessoas tiveram que se inscrever para participar.
E foi sensacional, começou às 1h da tarde e terminou às 7 horas da noite sem problema algum. Todas as pessoas que estão lá foram cadastradas e são sócias do clube. Eu não sei por que está essa história de torcida organizada e tudo mais. Eu sou torcedor de São Paulo a minha vida inteira, sempre participei de jogos em torcidas, conheço os componentes da torcida Dragões da Real, conheço os componentes da torcida Independente e acho que essas duas torcidas só contribuem para o São Paulo. São as pessoas que ajudam o São Paulo a crescer. E dentro do clube hoje, todos sabem a quantidade de associados de torcida que estão no clube. E se são sócios, foram aprovados pelo Estatuto do Clube. Então, eu só tenho aqui a dizer que o evento de ontem foi maravilhoso. E acho que quem não participou, talvez não tenha consciência de tudo que aconteceu e tudo que é legal da família São Paulina tá com a gente o dia inteiro. Então, é isso que eu queria dizer. Qualquer dúvida, todos me conhecem, sou ouvidor do clube, todos têm o meu contato, podem me procurar pessoalmente para tirar qualquer dúvida sobre o evento. Agora, uma coisa é certa, só tinha sócios, ele tem direito a estar no clube. Aconteceu uma confusão mais tarde no Artigas, o evento já tinha acabado, pessoas com camisetas da Dragões tentando separar a confusão. Já no próprio Instagram, uma associada já contou a história do que foi que aconteceu. Não tinha nenhum envolvimento de torcida organizada, nem de grupo participação. Foi uma briga por uma discórdia dentro do Espaço Artigas que separaram e aí agora vamos ver as punições, que aí o clube é responsável por isso, impuniu ou não. Desde que se levantem todos os fatos. Abração, fiquem com Deus. Valeu. Vamos explicar que esse Espaço Artigas é onde fica a Praça Júlio Casares. Foi lá que deu a briga, na Praça Júlio Casares. Vou repetir, não tenho nada contra membros de organizadas, das torcidas organizadas, serem sócias do clube. Nada. Cumpram os requisitos, passem pelo Conselho de Ética, Administração, ou juntem os documentos, são solicitados na hora de comprar o título, porque não é só assim, compra o título e entra, não, tem uma série de documentos que tem que apresentar e tudo mais, tem que passar por uma comissão disciplinar, uma comissão de ética, é assim que funciona. Ninguém pode ser contra, ninguém é elitista, ninguém pode ser contra nada disso. O problema está na entrada de quem não é sócio, na entrada de pessoas que foram para tumultuar, que foram para pressionar sócios que vão votar no dia 25. Assim como está sendo ameaçado que militantes do Dedé vão buscar sócios de Uber, se for o caso, na casa deles, para levar como uma espécie de voto de cabresto, para entrar acompanhados, praticamente uma condução coercitiva para votar. Essa é a situação que está se travando dentro do São Paulo. Sabe qual é o resultado de torcidas organizadas serem levadas para dentro do clube, como o Júlio Casares e o Dedé estão levando? Júlio, você é diretamente responsável se alguma coisa errada acontecer com algum sócio dia 25. Você é responsável. O São Paulo tem que pagar por qualquer coisa que aconteça de errado. E você é o presidente do clube. Você é o responsável. Duplamente responsável por ser o presidente do clube, por ter aberto as portas, ter tido uma relação promíscua com as torcidas organizadas. Defendo uma relação adulta entre diretoria e torcidas organizadas. Promiscuidade, não. Vamos relembrar o que é levar uma torcida organizada, abrir as portas para dentro do clube? Erro cometido em 2013 por Juvenal Juvencio. Lembram do Juvenal Juvencio? Então vamos lembrar o que ele fez, porque ele levou a Independente para dentro do clube. Vejam e lembrem o que aconteceu. Já era, como vai não possibilitar que a gente vai colocar vai ou não vai, Mesquita? Não é São Paulo, Xará. Não é São Paulo, Mesquita. Mas é São Paulo, mano. O São Paulo tá ruim, mas vai ficar bom. Xará, vai falar. Pode falar, Danilo. Ô, beleza, o cara não tá vendido.
Você que olhou pra mim aí é cacete. Não tô falando nada. Eu quero São Paulo grande. Vendido é você. Eu quero São Paulo grande. Vendido é você. Eu quero São Paulo na primeira divisão, meu. Vendido é você. Vendido é você. Não vai parar. Eu quero São Paulo grande. Você que não vai parar. Não vai parar. São Paulo grande. São Paulo grande. Pega esses caras aí. Salve o tricolor paulista. Para o clube brasileiro. O esporte tu é grande. Os caras são primeiro. São Paulino. Tá na hora de dar tchau. Vai embora, tchau. Bom, já é suficiente. Deu para lembrar, deu para a gente perceber o que acontece quando você põe um aglomerado para dentro de um lugar e perde o controle sobre ele. Foi o que aconteceu em 2013 e parece que 10 anos depois nós estamos repetindo a mesma situação, a mesma história. Estamos botando um aglomerado para dentro do clube na semana da eleição para fazer basicamente pressão nos sócios para votarem na diretoria, nos candidatos ao conselho da diretoria. Então eu não tenho procuração nenhuma aqui para defender ninguém. Já falei algumas vezes aqui que eu estou apoiando sim alguns candidatos do grupo Salve Tricolor Paulista, que é grupo de oposição. Estou apoiando sim, estou dando meu apoio. Como em 2020 eu dei apoio a Júlio Casares. Dei apoio a Júlio Casares. Eu dei sim. Entendam que eu não apoio a oposição, mas há alguns candidatos da oposição. Portanto, não tenho procuração para defender a oposição aqui, não. Mas eu lamento profundamente, profundamente mesmo,
se os sócios forem levados pelos sanduichinhos, pelas festinhas, pela bateria da Dragões da Real, segundo o Temes, era a bateria que foi contratada pelo Grupo Participação, que é o grupo do Júlio Casares, do Carlos Miguel Aidar, do Leco, dessa galera toda aí. Eu lamento profundamente os sócios se deixarem levar por essas coisas para votar na situação. Lamento demais. Eu tenho certeza que pelo menos os nomes que eu estou indicando não são nomes que vão plantar a ditadura, não são nomes que vão discriminar, não serão preconceituosos de jeito nenhum. Eu vi o texto que o Baby publicou nas redes sociais. Ele chegou para mim, mandaram para mim, isso é porque eu não sigo o Baby nas redes sociais, mas chegou para mim isso daí. Eu imagino que ele tenha entendido de forma errada a postagem que o Newton Ferreira fez. Não acredito em burrice e também não em maldade. Eu acredito numa má interpretação do texto. Ninguém foi preconceituoso, ninguém foi elitista. Vou repetir. O que eu defendo, essa galera, esse grupo aí defende, é que quem esteja dentro do clube social seja sócio do São Paulo. Não sejam integrantes de qualquer coisa, de qualquer grupo, não é só da torcida independente ou da Dragões da Real, de qualquer grupo, que entre numa avalanche, que entre com pote, pulseirinha e diretores carreguem para dentro, como que aconteceu ontem, e fique por isso mesmo a coisa. É apenas essa posição que eu defendo, que eu assumo, que eu defendo, porque torcedor foi feito para torcer, dirigente foi feito para dirigir, jogador foi feito para jogar. Se a gente começar a misturar as coisas, o São Paulo vira em breve uma portuguesa. Salve o tricolor paulista, amado ouvinte da Rádio São Paulo e amados teleinternautas.